Hay historias que no deberían existir, no porque sean sobrenaturales, mas porque sobreviven en región donde a lógica fala, donde a percepción humana se fragilicen y donde a realidad te parece oscilar como yuma lámina de luz sobre piso molado. Esta es acentuada yuma de las. Porque, a veces, lo que realmente perturba no es acentuada que vemos o más aquilo que permanece registrado. Teimosamente, como se apropia burocracia tivese testemunado un fantasma, o arquivo do pasajero fantasma, un incidente documentado que ninguém consiguió explicar. Y a pregunta que sustenta todo es acentuada simples, antiga e incómoda. O que significa estar presente, es acentuada ocupar espacio, ser percibido, dexar rastro, o basta un non digitado, munao digitado, para que a realidad con esta yuma existencia incompleta naquela noite. O aeroporto parecía un lugar suspenso. A chuva caía de forma intermitente, distorcendo as luces no interior, externas Poucos como pasos ecoaban estivese nosa falando. vacío. Y o brilo, amarelado refletido, nocha o parecía confundir profundidad y distancia. O voz doméstico estaba programado para ser rotinero y una equipe experiente, pasajeros tranquilos, nada forado, esperado, mas o inesperado, raramente llega como estrondo. Él se aproxima como yuma fisura, un detalle cuasi irrelevante. Yuma sensación que eso comprendemos cuando es acentuada tarde de más. A comisar, un gesto rápido, anotó un número reinado entre cuasi automático, mas horas después, aquel número sería descrito como a primeira anomalia, a semente de un caso que atravesar pianos, acento anotado como ocupado no correspondía a ningún pasajero, y él comenzaba a disolución silenciosa daquela noite. Conferencias foram refeitas, contagens reavaliadas, memorias revisitadas con esfuerzo doloroso, mas nada conseguía preenchero espacio vacío vexado por aquella presencia imposible. Días después, relatorios serían anexados uns aos outros como pesas que no se encaixaban. Anos más tarde, Novas revisó en penas a profundar y a manegua, y oje, a olarmos para ese arquivo. Percebemos que el enau conta una historia lineal más una espiral. Vamos a seguir esa espiral, capítulo por capítulo, ateo centro, donde a raza o perde nitidez, y o humano rebel, ese a vulnerabilidad diante de desconocido, a poltrona, que no tina dono a poltrona, y décima cuarta ao mesmo tempo, será apenas tornou ese o corazón de uma cadeira, ela aparece registrada tantas, como ocupada en las conferencias distintas. A comisaria marcó acentos en mesitaza, como alguien que cumple una tarefa tantas veces repetida que Hannah pensa sobre ella. Mas a poltrona estaba vacía como yuma ausencia que ainda no prendeu e disfarçar. A psicología da percepção oferece yuma explicas ao desconcertante. Vemos aquilo que esperamos ver. Naquela noite, a lista de pasajeros vicia que alguien debería estar allí. Por tanto, o cerebro completó a imagen, creó un cuerpo invisible, un contorno silencioso que nunca se materializó. Cuando a comisar ya revisó cada minuto do embarque, descubrió que no conseguía a lembrar exactamente do rostro da pessoa que julgaba ter visto. No lembraba da roupa, no lembraba da postura, no lembraba sequer de ter ouvido pasos voces relacionadas a aquella escena. Era como si tivese notado un fantasma y aceitado
ese a existencia apenas porque el sistema decía que él estaba lá. Cuando analizara más cámaras do portal, a perplexidade aumentou. Todos os passageiros foram mirar frito. Todos apareceram nas imagens. A não ser aquele. O relatório registrou a poltrona. Parecia carregar o ecomaterial que cada permaneceu. Y esa frase vinda de un documento supostamente técnico pasó a asombrar que me lo registro. Algo mais permanecía como ruido, un borrao, está, un pequeno pixel irregular na linha da poltrona, sempre tratado como fala de Skinner, mas ninguém consegue a explicar por que aquela fala aparecia somente naquele assenta, somente naquele voz. As dúvidas se multiplicaban como sombras projetadas en paredes estreitas, y antes que encontrasse alguma resposta, outro fenômeno começar ia a corroer a solidez da narrativa. O movimento periférico pouco antes da decolagem, quando todos já estavam acomodados. Algo do alguém pareceu cruzar o corredor. Nenhum passageiro viu claramente. Nenhum se sentiu confiante o suficiente para afirmar, mas muitos relataram, como mesmo tom hesitante, um bulto que percorreu o espaço entre as poltronas. A visão periférica é acentuada a um território ambíguo. Ela detecta movimento antes de detectar forma. Ela reage o inesperado antes que o consciente consiga. Ela é acentuada nomear o que está acontecendo. Primitiva, emocional. E ela mentiu para todos. O todos viram a mesma mentira juntos. A investigação técnica tentou oferecer respostas concretas. Conferiram sensores de peso, sensores de deslocamento, registros de movimento interno. Nada acusou pasaje, nenhum panto alterado, nenhum indício de massa física atravessando o corredor, como se o bulto tivesse existido apenas como impulso, como intensa incompleta de algo que se movimenta sem a consequência emocional foi imediata, mas silenciosa. Ninguém falou sobre o bulto durante o voo. Cada passageiro acreditava ter sido o único a percebê-lo e, por isso, guardaram o episódio como quem guarda um pensamento vergonhoso. Somente meses depois, lendo depoimentos, descobriram que não estavam sozinhos naquela percepção nebulosa. O relatório descreve esse momento compres e sensorial, um sopro atravessando as prestas da atenção humana. E toda a investigação seria sabe o que é acentuada percebido por muitos, mesmo que de modo imperfeito, não deve ser descartado. Mas o que viria a seguir tornar-ia as percepções ainda mais estáveis. Nunca pareceu sem ter sido inserido a madrugar, a posterior ao outro que seria uma nova camada de estranheza. Durante a conferência dos dados, nome pareceu automaticamente supa. Nenhum funcionário digitou. Nenhuma linha de comando explicava esse a origem. Nenhum registro interno justificava a criação daquela entrada. Era como se o sistema tivesse lembrado de alguém por conta própria. E quando conferiram o nome, o espanto foi maior. Ele não correspondia a pessoa alguma. Não havia CPF, histórico, cadastro anterior, vestigio civil, passagem comprada. Nada. Aquele nome não existia. Ainda assim, existia um agente profundamente abalado, desenvolveu a aversão aos turnos noturnos. Ele relatou que, ao sonar, via listas se reconfigurando sozinhas, linhas surgindo e desaparecendo, como se o próprio sistema sussurrasse
se versó de alternativas da realidad. Los técnicos discutirán por semanas, llamarán consultores externos, revisarán protocolos, menuma explicación sobre video, escrutinio lógicos, indexar brechas. O relatorio, en un raro momento de sensibilidad, describe o fenómeno como un arquivo criado por uma mão invisível, mas perfeitamente anda, o apenas equivocada. Esa frase diz muito mais sobre somedo de falas do que sobre falas en sí. Mas o que viria a seguir-na, o seria apenas estranho, seria impossível. A releitura de lista fe passageiros, quando a equipe imprimiu novamente a lista de pasajeros, descubriu que había 3 versos, 3 documentos teóricos, 3 realidades ligeiramente idênticos, e apenas um não mudava de posição no universo do papel. O nome do suposto passageiro fantasma, o escape automático, estava limpo, mas e uma cópia enviada por e o mail continha o nome, outra impressão, feita horas depois, alternava entre apresentar e não apresentar o registro. Era como se o sistema hesitasse entre as verdades. A psicologia, o vida, então, assumiu o controle da equipe. Colegas começaram a suspeitar uns dos outros. Alguns imaginavam manipulação involuntária. Outros temiam falas em cadeia. Outros, ainda, começaram a acreditar que o erro estava na própria percepção do grupo, como se todos, sem perceber, construíssem a mesma ficção administrativa. O relatório de Xoescova e uma das frases meio perturbadoras de todo o arquivo. A papelada parecia respirar, movendo uma palavra para dentro e para fora da realidade. E logo depois registrou um detalhe quase humilhante: a excitação dos dedos do funcionário antes de apertar enter. Aquele microsegundo, aquele intervalo invisível onde escolas se fazem, onde interpretações se formam, onde versões se consolidam. Tudo isso enviava o caso não para o campo do absurdo, mas para o da vulnerabilidade humana. Ainda assim, nada se compararia ao capítulo mais desconcertante do arquivo. A voz no interfone, ao que era de ninguém, que havia ou estava em procedimento final. Cabines fechadas, tripulação posicionada, passageiros em silêncio. De repente, um chamado ecoou pelo interfone. Recontagem do corredor antes. A voz era clara, profissional, firme, e uma voz treinada, inconfundível com ruído ou interferência. A tripulação ouviu. Alguns passageiros ouviram, mas nenhum comissário, e admitiu ter feito contato. E durante o sistema foi analisado. A contradição se tornou abismal. Não havia registro de acionamento do botão. Não havia emissão. Não havia logo. A voz, de acordo como se espera, nunca existiu. A psicologia do som tenta explicar. En ambientes fechados, ecos se combinam, ruídos se transforman en padrões de fala, e o cérebro, ansioso por sentido, preenche as lacunas. Mas o cérebro não inventa frases completas com pedidos específicos e não as projeta exatamente no time e na cadência corretos. O clima emocional mudou naquele especial. A atmosfera de coisas. Os passageiros começaram a criar narrativas silenciosas e a tripulação passou a trabalhar com uma cautela quase ritualística, como se qualquer movimento pudesse perturbar ainda mais aquilo que já estava fora do lugar. O relatório descreve
a voz como surgida, la zona sincenta entre ruido y significado. Y en aquel momento era ninguém sabia mais estábamos enfrentando uma fala técnica, uma ilusão coletiva, o algo que atravessava as duas fronteiras. Essa dúvida, arquivo reaberto, ainda mais anos depois. A tripulação mudou. O caso foi enterrado em meio a milhares de registros, como acontece com tantas histórias incompletas. Parecía destinado a esquecimento institucional, até que, em uma auditoria antiga, o não reapareceu. Não no voo original, não no aeroporto original, mas como embarque não concluído em outra cidade, outra data, outro contexto completamente desconectado, instante, a mesma grafia, a mesma ausência, o mesmo ruído tentando ser presentes. Alguns técnicos defendem a ideia de falha migratoria a dos antigos repetidos sínteses desfasados. Outros acreditavam em coincidência estatística, por mais improvável que faz, mas os envolvidos perceberam algo mais profundo. O desconforto não era como passageiro inexcitado, mas como a incapacidade humana de encerrar narrativas incompletas. O relatório descreveu o caso, me espantou como uma linas solta, puxada por mão nenhuma, quando mais tentava me explicar. Mas o evento se fragmentava como vidro partido em direção ao infinito. Conclusão, do lugar das ausências o arquivo encerra como uma série de reflexões que, juntas, nos confrontam com a fragilidade da percepção humana. O caso deixa aberta a pergunta sobre como percebemos presentes de físicas, administrativas, psicológicas e como erros mínimos podem se transformar em labirintos. A psicologia da memória nos lembra que o medo molda lembranças, que o silêncio amplia lacunas, que a expectativa cria figuras onde existe apenas ruído. O abismo entre fato e interpretação é acentuada que enorme, e nele nascem os mistérios que preferimos atribuir ao inexplicável, quando talvez sejam apenas reflexos de 2003. A poltrona vazia, culto periférico, um impossível. A voz de Morrigan, o registro reaparecido, anos depois, são fragmentos de uma presença incompleta ou fragmentos de uma ausência teimosa. No fim, o arquivo de acentuada fechado, mas a inquieta só permanece, como páginas que continuam mudando em silêncio, no lugar mais profundo onde um mistério pode viver dentro de nós. Se este relato despertou a curiosidade, inscreva-se no canal, curta deste vídeo e compartilhe. Deixe nos comentários o que mais te intrigou. O conhecimento oculto só se revela quando é acentuado e compartilhado.